vocês? Fala aí pras pessoas. Oi, galera! Tem que ensinar tudo. Menino mal educado. Chegamos para a segunda parte, agora o nosso segundo visto, contando um pouco mais sobre a nossa trajetória dos trabalhos e todas as coisas que a gente já fez aqui. Um pouco menos de trabalhos. Um pouco mais de fixo, estabilidade. Um pouquinho mais de estabilidade. Então, se você ainda não viu a parte 1, ela já tá postada no nosso canal do YouTube, já tá postada no nosso Spotify. Vou deixar o link aqui no box de informação. E vai seguir a gente, conta lá o que você achou, se tiver alguma dúvida, eu quero saber de tudo. Mas, bora lá, onde nós paramos? Tá, a gente parou na transição praticamente de vistos. E Sim. que daí, bem dito, também foi uma transição de trabalhos, né? Sim, sim. No final do primeiro visto, a gente estava com 10 trabalhos cada um. Aí, o meu trabalho, que eu fazia essas manutençõezinhas residenciais, estava começando a dar trabalho, atrasar pagamento e tal. Mas ainda estava indo. Ainda estava entrando uma grana, mas já estava atrasando o pagamento. E daí, como tinha um pagamento legal, era praticamente meu trabalho principal nessa época. Eu trabalhei várias e várias semanas para esse cara. Especificamente pra ele. Especificamente para ele. Saía cedo e voltava cedo da noite. E eu trabalhei algumas boas semanas praticamente só para ele, só. Sim. E trabalhava bastante, Fazia tipo 50 horas na semana só para ele. E daí o Enzo, que era o rapaz que fazia os trabalhos à noite, de vez em quando encaixava um dia ou outro, mas estava um pouco afastado ali desse serviço, né? Porque o diurno estava bem corrido. E eu tava na loja durante o dia e na limpeza à noite e na loja nos finais de semana. E aí a loja que também tava Isso normal, era férias de escola, tem que deixar claro que era férias de escola, férias né? de escola, mas por isso não... que você tinha tempo livre para trabalhar nos dois. Sim, isso. Porque como a gente pegou o tempo ali das férias que a gente tinha da escola, as férias de final de ano e a nossa renovação de visto... No final de cada visto, você tem um mês de férias. Sim. Porque na visão da Austrália, você vinha aqui para estudar e daí, com certeza, né, a maior parte do tempo você vai fazer uma grana e daí tem a obrigação da escola. Quando acaba o visto, você tem um mês, no último mês, para você gastar a grana que você fez aqui no país, não levar o dinheiro embora. E, obviamente, conhecer o país também, né? Sim. A gente teve a sorte dos vistos serem planejados com um final longo de férias, todos os que a gente teve até o momento, os dois. Faz muita diferença. Faz muita diferença. E aí eu acabei ficando nesses dois, conseguia fazer basicamente ir pra loja de a pé, voltava de a pé, me trocava rapidinho e pegava o transporte público na esquina do apartamento pra ir pra limpeza. E aí parava na frente do prédio da limpeza. E aí, na frente do prédio da limpeza, eu já pegava pra voltar pra casa também. Então, era bem tranquilo na questão de não ter que perder muito tempo atrás do transporte ou no transporte. Até porque uma parte eu fazia de a pé. Eu trabalhava de dia no Jason ainda, que era o rapaz. Eu trabalhei por um tempão ainda na Consolidate, né? Sim. Que eu ia à noite também com você. Sim, ia à noite. Verdade. Aí, eu fiquei nessa. E a loja que também tava legal, tava relativamente estável. Então, eu... fiquei até março na loja e na limpeza. Só que daí, por conta de que a limpeza era à noite, e a minha nova escola que eu fui pro inglês, eu fui fazer IELTS, que é o preparatório pro exame de inglês que você prova ali pra Austrália, enfim, pra uma faculdade, pro que seja, que você tem um nível legal de acordo com uma pontuação que você tira na prova. Eu fui fazer o curso preparatório pra isso, que era à noite. E todo mundo me recomendou não ir pra manhã, por mais que tinha opção, por conta do professor que dava aula à noite. E aí, como eu tava querendo me inserir mais na minha área aqui, relacionada com publicidade e propaganda, marketing e tal, a gente optou, então, pra que eu continuasse à noite, aproveitasse esse ensino, que todo mundo falou muito bem desse professor, e realmente ele era incrível, uma pessoa incrível, ajudou muito quando eu precisei também, por conta de perrengue de trabalho. Então, 10 de 10, fiquei na escola à noite, saí da limpeza de escritório e fiquei fixo a partir de março, abril ali, na loja até meio do ano, mais ou menos. Sim, por aí, Aí, voltando pro meu trabalho, começou a dar um probleminha durante o dia, começou a atrasar, e daí a gente levou isso aí ainda quase uns 3 meses. Um pagamento um pouquinho atrasado, mas tipo assim, tava pagando, só que já tava com uns pagamentos embolados já. Aí ele pro final de junho para julho começou a atrasar mais, e daí começou a fazer pagamento pela metade.
E daí começamos a recusar trabalho pra parar de trabalhar, pra dívida não subir. Sim. E daí eu continuei fazendo mais limpeza. Ah, o trabalho da limpeza também me chamava muito de final de semana, lembra? Sim, pra ir umas máquinas pesadas de carpete, umas É, coisas assim. que pagava bem pra caramba. Infelizmente não era com muita frequência, mas uma vez no mês tinha. Aí, tipo, no domingo pagava o dobro, fazia Sim. uma grana. Nossa, quando Não, trabalhava eles no eram final de super semana. certinhos, não tinha Não, a empresa foi problema sensacional nenhum. pra gente. Foi realmente só por conta de escola que eu tive que sair mesmo, Sim. mas era um serviço super confortável. Sim, era muito, muito prático, muito E fácil o eu serviço. optei pela loja também pela questão do inglês. Pela questão do inglês, Porque obviamente. eu não falava com ninguém na limpeza de escritório, eu fazia todos os escritórios sozinha. Tinha algumas pessoas que faziam escritório em dupla, mas eu fazia sozinha todos os meus. E aí eu não conversava com ninguém, meio que eu não tava crescendo ali, né? Não E pratica aí, inglês. como eu ia fazer o preparatório, né? Já era um Sim. curso um pouquinho mais puxado do que o primeiro inglês que a gente fez. Então eu já, né, tava indo pra loja principalmente pra poder botar ali o inglês pra fora e praticar. Sim. Então foi muito legal por essa parte. Mas daí, no meu caso, também começou a dar um probleminha. Ele como. Vai ficar tudo pro episódio dos perrengues de perrengues, trabalho. A gente vai mas- fazer uma listinha pra não passar É. nenhum batido. Todos tiveram. Todos tiveram um negocinho. Enfim, vamos falar lá disso aí. Enquadramento indo com Deus de novo. É. Tá, beleza. Aí o meu do dia começou a dar um trabalhinho e o da noite começou a chamar mais pra trabalhar, o Enzo. Aí eu fiz essa transição, até porque eu também o da noite, a limpeza começou a colocar uma pressão em mim pra parar de virar só casual. Pra virar permanente lá. Daí eu tinha a obrigação de ir todo dia, coisa que eu tinha uma regaliazinha, porque a noite que tinha trabalho com o Enzo, ganhava, tipo, o dobro, se não o triplo de trabalhar à noite, porque ao invés de só 4 horas, faziam 8, às vezes 12 Sim. horas. Era, tipo, normal fazer 12 horas. Não tinha restrição de horário para estudante de trabalho na época. E a gente fez um visto de casal, onde só um precisava ter obrigação com a Austrália de estar em uma escola. E esse um foi eu. Ah, é verdade. Então ele tava mais livre para trabalhar de madrugada, enfim, ele não tinha que lidar Mais obrigação de ir pra escola. ele não tinha que lidar com a obrigação da escola, essa ficou pra mim. Deu todo o BO que deu, que a gente vai contar no episódio separado no meu trabalho lá na loja. E no meu também, E no nessa dele mesma também, hora. na mesma época. Foram os dois BOs ao mesmo tempo. Enfim. Aí eu mudei praticamente permanente com o chileno pra trabalhar à noite. Que o trabalho era mais ou menos fazer reformas nas marcas de shopping. Tipo, o shopping Sim. fechava, aí tinha as marcas lá, Puma, Nike, Adidas, todas as marcas de shopping. Algumas marcas bem mais caras. Tem que essas marcas são, tipo, meio básicas, né? São boas, mas ainda básicas. E, tipo, trocando móveis, fazendo umas reformas, coisas assim. Sim. E aí eu tava nessa escola de inglês, comecei a procurar outro serviço. E uma anja maravilhosa, perfeita também. É muito, muito bom você fazer contatos e ter amigos e tudo mais, porque isso realmente faz muita diferença. Essa anja maravilhosa é brasileira e ela me indicou pra uma agência de intercâmbio pra fazer entrevista, que eles estavam procurando alguém pra atuar no setor de marketing. E aí consegui fazer a entrevista, passei e comecei a trabalhar nessa agência. Então fiquei fixa, fazia um bico ou outro de limpeza de vez em quando no trabalho dele que tava dando BO. Que daí ele pegava o trabalho com o Enzo e aí pra ele não recusar o trabalho desse cara pra não perder, eu ia fazer a limpeza ali de vez em quando antes de entrar na agência. Mas no fim não perdeu no jeito. Perdeu do mesmo jeito. Mas enfim, fiquei fixa na agência atuando em marketing. Daí foi a minha vez de juntar experiência geral em marketing. Então eu fiquei lá até dezembro de 2023. Sim. Eu tava muito fixo com o Enzo. Muito fixa com ela e eu muito fixa na agência. Isso aí foi em 2023. Sim. Final de 2023. Ah, que daí eu Você passou algumas boas semanas em outras cidades também. passei várias semanas em outras cidades. Foi muito legal também viajar a trabalho, que eu nunca tinha viajado a trabalho, né? Sim. Foi bem legal. Não foi não, eu fiquei sem ele. Foi Aí triste. eu geralmente ia na segunda. Aí primeiro eu fui pra uma cidade pro lado oeste da cidade, chamado Balará, que é lindíssima também. A gente já foi lá várias vezes. Faz tempo que a Faz gente tempo não que a gente vai. não vai, faz muito tempo. Podemos fazer um vídeo lá também, que é muito bonito. É muito lindo, é muito lindo. O prédio do shopping que eu trabalhava lá foi construído em 1906, acho, um negócio assim. É muito antigo. E você vê que tudo lá na cidade é muito antigo, principalmente no centro. Sim, sim, é Você- bem histórico. Parece que você tá na Inglaterra, lá no É centro. muito lindinho. Enfim.
Aí trabalhei lá algumas boas semanas, sei lá, uns 2, 3 meses. Não toda semana, mas Sim. bem intercalado Mas ali. tinha trabalhos corriqueiros. Sim. Aí, nas últimas semanas lá, apareceu um trabalho grande, que sempre tinha a empresa que ele prestava serviço, a gente, e sempre tinha um cara ali contratado entre a empresa e a gente, que era tipo o chefe, né? Que, pra fazer o serviço. E daí, esse cara pediu as contas e apareceu uma oportunidade para ir para uma outra cidade, pra gente trabalhar ali fazendo esse trabalho que o cara fazia também. Aí o Enzo ofereceu, perguntou para uns caras que trabalhavam comigo se eu dava conta, inglês e tal, nível e tal. E daí foi a primeira pancada braba, né? De trabalhar e ter uma responsabilidade mais brava em inglês. Aí lá fui eu. Bonitinho. 3 meses lá, só com australiano. Quer dizer, infelizmente não, né? Tinha uns colombianos lá também pra Ó o Júnior, meu Deus do dar céu. trabalho. Mas enfim, não, foi legal pra caramba. Aí fiquei lá uns 3 meses, aí foi toda semana. Sim. De segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado. Sim. Aí eu voltava realmente, chegava aqui no sábado de manhã, que quando a gente terminava o serviço de sexta pra sábado, já entrava no carro voltando já pra cá já, pra não dormir lá e depois voltar. Sim. Aí passava aqui e daí na segunda tarde ia pra lá, pra começar já no serviço. E foi os meses, a maioria das semanas onde a gente não se via. Porque Não se via? ou eu ia pra loja durante o dia também, e aí ele tava nesse rolê noturno. Eu ficava a semana inteira fora. E aí eu tinha escola à noite, né? Ia da loja direto pra escola. Ou daí eu tava na agência também de manhã, ia direto pra escola da agência. E aí da agência pra casa, jantava, dormia e no outro dia já tava Nesse na período agência que eu de fiquei novo. pra lá, foram 3 meses que a gente só se via sábado e domingo. Sim. Foram, Sábado de manhã e domingo. foram sábado e domingo e segunda você já ia trabalhar, então eu já Sim. ficava em casa sozinho. Sim. Então era meio sábado e o domingo, que a gente se passava junto praticamente. Sim. E foi uma fase que a gente aproveitou bastante também de passear, acampar. Foi quando a Sim. gente começou a passear bastante de carro. A gente tinha comprado nosso carro, facilitou bastante nosso rolê final de semana. E foi quando meu inglês melhorou pra caramba. Que era todo dia, a gente fazia uns expedientes muito longos lá. Era todo dia 12, 14 horas. A gente saía lá do serviço, estava de dia já. A gente saía tomar café da manhã nas cafeterias. Sim. E foi legal também, foi uma baita experiência. Aprendi pra caramba com os caras lá. sim. O cara parava o serviço pra ensinar inglês, a gente mantém contato ainda. Que vídeo que foi, mó? Da viagem do motorhome que a gente colocou ele? Não lembro. Mas- Foi. acho que foi, né? Acho que foi na viagem de motorhome. Que ele morava, ele tava trabalhando no caminho que a gente ia passar, e daí a gente fez uma surpresa. Quer dizer, eu fiz uma surpresa pra todo eu também mundo. não sabia que a gente ia ver o moço. Fiz surpresa pra ela e ele não sabia que eu ia bater lá também, porque ele tava trabalhando. Eu conversei com a mãe dele pelo Face e marquei tudo. Pelo Face, muito Pelo bom. Face, aqui tem muito Face. Aqui é movido a normal. Face. É igual no vlog que a gente mostrou da Kmart. Eles escutam vinil, escutam DVD, assistem DVD, escutam CD, enfim, eles são bem vintage nessa parte. Mas, não, essa questão do inglês é surreal quando você tá trabalhando mesmo. Tipo, na loja, o meu chefe me largava lá, e aí vinha as pessoas pedir desconto, barganhar a forma de pagamento e perguntar coisas história sobre... aleatória. Contar história. Nossa, tem muita história. Às vezes, eu tava lá olhando, esperando alguém entrar, né, olhando pro nada, um cara entra, aí começa a olhar... Tá com sono, meu bem? O cara entra e começa a olhar os cintos de couro e tal. E aí fica meio reflexivo. Eu vou pra buscar ajuda e tal. Aí ele, não, faz 10 anos que eu não venho no Victoria Market. Não tô morando mais em Melbourne. Vim pro velório da minha amiga. E, tipo, fica sério e tal. Aí você fica meio sem saber, né? Quer um abraço, moço? Meu Deus, que triste. Ele com o olho cheio São d'água. situações que a gente nunca passou em inglês. Então a gente não tem nem vocabulário pra responder isso na hora. Ainda mais no comecinho ali que eu tava na loja. Então, nossa, muitas histórias. Na loja era muito legal que dava pra conversar com gente de todo canto, porque igual o Kevin falou no outro episódio, era muito turístico, né? Então, Muito asiático, muito europeu, tem sim, galera Nova de todo Zelândia mundo. também, outras partes da Austrália, não ficava só focado em Melbourne, porque até gente que não mora em Melbourne, mas é daqui, vai pro Victoria Market quando vem, porque é muito legal. Então, nossa, deu pra conversar com muita gente. Tinha um senhorzinho australiano que tinha uma loja do lado. Eu super bati um papo, adorava, e era muito legal. Ah, bater um papo é com você mesmo, né? Então, aí fiquei lá até final do ano de 2023. Perdão. Voltei pra cá, trabalhei mais um pouco com eles, já tava bem no final do ano.
E essa fase daí a gente já tava com passagem comprada, já tava com tudo pronto pra ir pro BR já. A Saga do Brasil fica A pra Saga do outro Brasil. episódio, É porque outro ela episódio. merece um episódio só pra ela. A gente comprou... Eu lembro a noite que eu comprei as passagens. Eu lembro a noite que a gente decidiu que a gente ia. Aliás, também tem a agência também que a gente recomenda pra caramba, que os caras foram sensacionais. Todas as coisas que a gente recomenda eu vou deixar no box de informação. A gente pra não tá vocês sendo entrarem. pago, tá? É recomendação legítima mesmo. É verdade, é verdade. Tanto a agência de intercâmbio que a gente falou, que ajudou muito a gente, quanto Essa daí das passagens. as das passagens. Foi o melhor preço, assim, bem disparado. Melhor que a gente encontrou. E os caras dão assistência a viagem inteira. Se Sim. você mandar mensagem, tem alguém pra responder. São muito bons mesmo. Sim, sim. Tá, eu voltei aqui pra Melbourne e trabalhei aqui, tipo, mais um mês, alguma coisinha assim. Aí fui fazer um Uber também com o nosso carro pra juntar né, o tempo que tava livre, que não tava trabalhando com eles, tipo, final de semana. Que caos! Ou de manhã, o dia que dava, fazia um Uber pra tentar erguer mais uma graninha, que a gente ia pro Brasil, ia ficar um tempão sem trabalhar, então quanto mais grana tiver, mais tranquilidade a gente tinha, né? Sim. Nossa, aí teve perrengue também, Esse quebrou é... nossas pernas aí, Esse é especial. enfim. Aquele dia que você sai de casa e você pensa, eu devia voltar pra trás e Nossa. voltar a deitar na cama e começar de novo pra ver se melhora. E nessa fase a Lari tava na agência ainda, e basicamente foi como a gente terminou 2023. Sim. Aí a gente fez nossas férias de final de ano, Saudades. foram as melhores férias da vida, Da com vida. certeza. Sim, com certeza. Aí voltamos do Brasil em metade de fevereiro. Chegamos aqui no sábado. Na segunda-feira eu já tava trabalhando pro Enzo já, que ele me ligou minhas férias inteiras pedindo pra voltar. Tava doido já. Aí comecei a trabalhar lá na segunda. Final do ano de 2023, a gente entrou em contato com uma outra empresa que daí era um abatedor de frango e estavam procurando por mecânicos industriais. E eu falei, eu tenho... Como que chama? Bacharel em engenharia mecânica e tal. Aí os caras falaram que beleza, né, a gente quer conversar com você. Tive uma conversa com eles, falei, tô indo viajar, volto em fevereiro. Falei, beleza, então quando você voltar, você avisa a gente que a gente conversa de novo pra você entrar aqui na companhia. Mandei mensagem, acho que no final de semana ainda, acho que foi. E daí no final de semana seguinte eu já tava indo lá pra esse outro trabalho. Sim, Que era longe pra caramba. sim. Era tipo uns 600 quilômetros de casa. Meio ruim. Aí eu dirigi 1 hora pra chegar na empresa. E daí da empresa a gente ia com o carro da empresa pra essa outra outro lugar. cidade. Era super longe. Tipo, eu saía de casa na sexta, tipo 1 hora da tarde. 1 hora pra chegar na empresa. E daí lá na empresa a gente pegava o carro da empresa e saía ali em 3, 4 caras. Dirigíamos ali até 6, 7, dependia do horário que a gente saía de Melbourne. Aí chegava lá no hotel, aí basicamente tomava um banho, comia alguma coisa. Maior parte do final de semana eu sempre levei, né? Acho que a maior parte não, acho que sempre levei, Sim. né? Sempre levei. Comida feita já, as marmitinhas, tudo certo. Aí jantava lá, dormia, no outro dia acordava acho que 5h30. Aí começava às 6 até às 6. Aí fazia manutenção nas fábricas lá. Matador de frango. Frio pra caramba. As primeiras finais de semana eu sofri, porque eu não fui preparado. Tadinho. E era bravo o frio. Era tipo 4, 5 graus, tipo, o dia inteiro. Aí a gente saía pra dar uma esquentada, pra descongelar os dedos e tal. Mas até pegar ali a manha que precisava, nossa. Foi complicado. Foi triste. Foi muito frio que passou lá dentro da fábrica. E era fábrica, tipo, normal, manutenção normal. Trocar peça, trocar rolamento, trocar bucha, fazer inspeção, tipo, bem básico, sabe? Maquinário, nunca tinha mexido no maquinário, mas máquina é máquina, tipo, tudo Sim. mesmo o princípio, né? Enfim. Aí trabalhei lá de fevereiro até final de outubro, que daí a empresa mudou um pouco as políticas lá e daí a gente achou que não tava valia mais a valendo mais a pena, pena. que basicamente eu recebia pra viajar também, tinha um adicional de viagem. Daí eles cortaram e ele falou, não, eu fico fora de casa 3 dias e vou receber só 2. Aí a gente decidiu sair de lá, e daí esse meio tempo eu trabalhava com eles também de segunda a sexta, né? Que é um negócio legal, que a gente já é acostumado aqui já, mas aqui tem o maior shopping do Hemisfério Sul. É muito muito top, maior muito que nossa top. cidade. Nossa senhora. É bizarro de grande. E daí eu trabalhei lá praticamente o ano inteiro. Aí, tipo, o serviço já era bem mais legal já, tipo, eu já tava trabalhando com eles já tinha um tempo, já não ficava mais só carregando coisa. Fazia de tudo também.
mas já era mais, tipo, cuidando Sim. dos meninos. Sim. Tipo, tinha noite que, tipo, 10, 12 meninos. E legal e não legal, né? Que eu não conseguia colocar as mãos nas ferramentas. Sentia falta disso aí, né? Mas, enfim. Aí, Nesse meio tempo, a gente voltou do Brasil, saí da agência. Aí fiquei fazendo alguns freelas e comecei a cursar design gráfico, que foi o curso, por mais que o inglês tenha sido, né, muito exploratório, você tem que, né, tentar bastante ali, continuar se esforçando fora da escola, o curso de design demandou muito mais de mim, porque tinha muita prática, e esses VETs, que a gente chama, que são esses cursos técnicos, eles têm muita coisa pra você ler, então eram materiais por semana, a cada 2 semanas, de tipo 50 questões que você tinha que responder, 200 páginas de leitura, e aí, como eu tava fazendo design gráfico, ainda tinha que fazer um design, então você ainda tinha que ter um projeto ali no final das contas, então demandou, assim, bastante. E aí, os dias que realmente os dois estavam em casa, ou as horas que os dois estavam em casa, que foram poucas, e a gente aproveitava pra poder ficar junto. Ano passado foi muito pouco. Porque era isso, eu ia pra escola, e aí tinha coisa pra fazer, e aí ele na outra cidade voltava, ainda era num caos que... Ano passado a gente se viu muito pouco, de fevereiro até outubro, que foi quando eu saí desse emprego de final de semana. A gente se via muito pouco. A gente se via, por exemplo, poucas assim, horas no dia. Era de segunda a sexta que a gente se via, de segunda a quinta, na verdade, que sexta eu já saía para ir para outro trabalho. E no trabalho de dia de semana, eu tava fazendo 2 expedientes. Eu fazia de manhã, de segunda a sexta, mais ou menos das 6 da manhã até 1, 2 da tarde. Geralmente isso, geralmente em volta de 1, 1h30 eu já tava terminando. E daí à noite, começava, dependia o dia 4, 5 da tarde. E daí até meia-noite, 1h, dependia o dia também, conforme os meninos precisavam de mais ajuda no período da noite. Aí na sexta eu só fazia o período da manhã, que eu tinha que ir pra casa, arrumar as coisas pra sair pra outro serviço do final de semana. E aí eu já corria pra deixar a comida dele, tadinho. Sim. A comida dele pronta. Foi um ano difícil alimentar, viu? Se lascar. Roupa, já deixava tudo arrumado, a mala dele, enfim, porque era meio que a mesma coisa toda semana, né? De roupa e coisas que ele precisava levar. Então eu já corria pra deixar arrumado pra daí ele poder pelo menos tirar um cochilo antes de ir atrás do outro. E o sono também. O sono meu era tipo 2, 3 horas de madrugada e Sim, 2, 3 horas na parte da tarde. Com esse menino no sono. É umas histórias boas também. Conta, amor, do sanduíche que você quer. Desde piazinho, eu sempre tive costume de comer na cama, de barriga pra baixo. Tipo, com o prato assim... Come, bota o prato do lado e já dorme, já. E a Lari sempre deixava um sanduíche pra hora que eu chegasse. De madrugada ele comia. Já economizava meia hora até você preparar um negócio, tal, arrumar e tal, né? Aí colocava pra esquentar, ia tomar um banho, trocar, voltava e já deitava comendo já. Isso no nosso estúdiozinho. Então, tipo assim, ele chegava, obviamente, eu acordava, via ele chegar, a gente conversava, e aí eu meio que dormia conversando com ele. Isso aí não era muito tarde, era tipo, vai lá, quando muito tarde, tipo, 1h da manhã, porque no outro dia, 6, eu já tinha que estar lá no shopping de novo. Sim. Eu estava em torno de 20 a 25 minutos pra ir pro shopping de casa, né? Só que eram 2 vezes, então praticamente gastava 2 horas por dia só dirigindo. Sim. Que era um período da manhã e depois o período da tarde / noite. Vai, conta. E aí, ele tava tão cansado, tadinho, que ele dormiu comendo sanduíche, dormiu com a cara em cima do sanduíche e tirou aquela pescada longa, sabe, que demora pra abrir o olho de novo, pisca ali bem profundo, e aí quando ele abriu o olho de novo, tava ali com o ketchup na testa. Não, fora que falava dormindo, e aí, fun fact, além de falar dormindo, ele fala outras línguas dormindo. Ele fala inglês ou espanhol dormindo, principalmente quando é relacionado ao trabalho. Então, se foi um dia muito intenso, onde ele teve que falar muitas coisas, um assunto e tal, ele começa... Muito estresse com o colombiano, que era de segunda a sexta. Meu Deus. Ó, o bullying! Ele começava a falar frases, enfim, e coisas relacionadas ao trabalho em inglês. E, tipo, é um vocabulário específico? É um vocabulário específico, mas se você tá acordado, você sabe o que ele tá falando e você sabe que ele tá falando certinho. Ele literalmente está conversando em inglês ou espanhol. É absurdo, é absurdo. Mas como nada me abala no meu sono, eu deixo ele falando sozinho. Quando ele não tá se mexendo muito, aí eu deixo ele falando sozinho. Às vezes ele começa a fazer gesto, tipo, que ele tá puxando um cabo ou alguma coisa. Nossa, teve essa também, né? Ai, gente, dormir era uma aventura todos os dias. Pois é. E quando tô cansado, eu faço muito mais, né? Sim, não. Às vezes
ele tá apertando algum parafuso, ele tava dormindo com a minha mão ou usando alguma ferramenta no sono. Aí eu acordava com ele fazendo assim na minha mão. Eu virava e falava, querido, acorda. Ai, muito bom, muito Foi bom. muito bom. Tem história, não falta, né? E aí, a gente deu um breakzinho, porque a gente tava cansado, entendeu? A gente precisava de um break. E aí, a gente foi fazer a melhor viagem da vida, que foi pegar um motorhome. Foram 15 dias, assim, sensacionais. Perfeitos. A gente fala a melhor de todas, porque foi tudo que a gente imaginava e um pouquinho mais ainda pra melhorar. Não, foi sensacional. A gente vai contar certinho como a gente fez. Pode fazer um podcast só dessa viagem, que essa viagem tem muita coisa pra contar. Tem muita história. E foi uma experiência muito boa. Sim, se vocês têm a oportunidade, vocês vão viajar para outro país, ou enfim, até no Brasil. Não no sei Brasil. como isso funciona de empresas lá, mas a gente vai explicar melhor num episódio só disso. Façam. Só dando spoiler, façam, porque é a melhor experiência de todas. A gente tá agoniado pra ir de novo. Nossa senhora. Tá pra fazer um ano, a gente inclusive, tá querendo chorar. Indicampers, esse espaço, nosso coração é todo de vocês. Vocês não têm ideia do quanto o nosso coração é de vocês. Não, foi sensacional. Foi muito bom. Enfim. A gente fez essa pausa, aí voltou, aí esse outro serviço que eu ia do final de semana começou a dar esses perrenguezinhos. Não perrengue, mudou, é beleza, entendo. Mas não valia mais a pena pra ficar viajando tão longe, sendo que eu já tinha outro serviço muito bom aqui. Sim. Já. Aí ele ofertou pra ficar aqui perto da cidade, que tinha uma outra, mas daí... Ainda assim não tava valendo muito a pena? Ainda assim não tava muito valendo a pena, porque os expedientes de lá, de final de semana, eram de 12 horas. E aqui você ganha por hora, então eram 24 horas sendo pagas. E aqui os expedientes eram de 7, 8 horas, e daí ainda não tinha um adicional de viagem e tal. Então, tipo, era uma grana a mais, era beleza, mas não tava valendo a pena. Continuei ali até receber uma outra proposta, mais ou menos na mesma área de manutenção industrial. Juntando ainda experiência na área dele. Isso, só que daí, o que a gente fez esse sacrifício grande pra ir trabalhar lá, era justamente pra juntar experiência na área de manutenção, engenharia e tal, aqui na Austrália, que isso é muito válido. Sim. Pra vistos e posterioridade, né? E até pra, obviamente, subir na carreira profissional também. Sim. E daí uma outra empresa veio conversar comigo, ficou sabendo que eu tava procurando, aí acertamos mais ou menos e tal, e daí não demorou muito, eu já comecei a trabalhar pra eles, aí questão de tipo 2, 3 semanas, já comecei a trabalhar pra eles, aí foi indo devagarzinho, igual a gente contou quando chegou na Austrália, que tipo, o serviço é meio casual, não é tipo fixo direto, assim, no contrato e já trabalha de segunda a sexta todos os dias, foi indo meio casual, passou ali bem casualzão, assim, final de novembro, dezembro, aí virada de final de ano eu trabalhei 15 dias todo dia, ali virando, só não trabalhei no Natal e no Ano Novo. Ano Novo, sim. Mas todos os outros dias, durante 15 dias, todos os dias, 12 horas. Foi puxado, mas fez uma graninha boa também. Que daí pegava final de semana, ganhava mais. Aí a gente recebeu visita dos colegas também. Sim, aqui, os colegas de Doha. Que deixaram nós dormindo na varanda. Aí... E aí, nesse meio tempo que a gente voltou do motorhome e ele tava saindo desse outro trabalho e entrando nesse que ele falou agora, comecei a fazer meus primeiros freelas e primeiros trabalhos como designer, que é uma coisa que eu nunca pensei que eu ia gostar na época da faculdade, mas foi muito legal começar a fazer realmente... falando que eu preciso ir no banheiro. Do nada. Comecei a fazer coisas de identidade visual e tudo mais. Só um pause, galera. Se vocês tomam tererê, é isso que acontece. Você vai fazer xixi a cada 2 segundos. É absurdo. Enfim, comecei a fazer os trabalhos de designer, que foi muito divertido, foi muito legal criar alguma coisa, desenhar e começar a se envolver mais com essa parte de identidade visual. Eu era muito mais da área do planejamento no Brasil. E foi uma parte divertida, foi bem legal começar a fazer isso. O mesmo pessoal que chamou o Kevin para esse outro trabalho de manutenção, eles estavam indo abrir outra empresa. Voltou. O Lindo voltou, gente. Lindo voltou. Deixa ele se equipar. Sério, vai ser um sucesso. Enfim, a gente foi trabalhar de novo na mesma empresa, tecnicamente. De novo. De novo, a gente não se cansa. E aí eu fui trabalhar para essa outra vertente da empresa do patrão dele, que é ligado com padaria e comida, cafés, enfim. E aí eu fui criar a identidade visual deles. Então fiz a logo, fiz toda essa parte ali de marketing no começo. E aí virou o ano, eles começaram realmente a preparar a loja física para abrir. E aí eu comecei a trabalhar cuidando ali do café mesmo. Então eu era meio que gerente do lugar. Voltei a trabalhar com atendimento de pessoas, assim, na agência eu trabalhava, né? Mas não tão perto, assim, de estar ali todo dia atendendo um cliente, igual na loja e foi no café.
Então, muito incrível pro inglês, é muito legal, é uma das coisas que eu mais gostei de fazer aqui, porque você realmente sente seu inglês praticando, melhorando e batendo um papo ali com o pessoal. Era cansativo ao mesmo tempo que você tem que lidar com pessoas, mas eu acho que era mais cansativo ter que ensinar algumas pessoas que trabalhavam lá a se mexer e realmente conversar com os clientes. Então, toda hora eu tava falando, porque eu ficava com muita agonia de ver um cliente entrar e ninguém conversar com o cliente. Eu ia lá, né, quem me conhece sabe que eu sou boa pra bater Você um fala, papo. né? Qualquer língua, galera, se eu souber falar um pouquinho, eu vou tentar. Então, é um gancho bom também dessa loja que a Lari trabalhou. Não sei se saiu antes ou se vai sair ainda do vídeo que eu falei que construí umas paredes lá e tal. Que a gente Nem gravou. eu sei mais a ordem, amigos. Hoje a gente hoje a gente entregou Então, pra vocês. Que dá pra ver um trabalho bom que eu fiz. Tipo, que dá pra mostrar alguma coisa que eu fiz. Que a loja lá foi praticamente eu que fiz tudo, né? Sim. Teve, óbvio, outros caras ajudando e tal, mas praticamente foi eu que tava em todo o processo. A pintura foi eu que pintei tudo, as paredes lá dos 2 quartinhos eu tava fazendo também. Os móveis, tudo. A iluminação, foi praticamente Tudo eu tava lá. Tudo. E ficou uma loja bem legal, ficou bem Tem vídeo bonita dela. e tal. É, tem Eu vídeo, tenho dá vídeo pra dela, gente dá pra colocar aí. E aí foi, né, um trabalho dele muito legal de ver fazendo também. Eu ia lá de vez em quando dar uma espiadinha. E eu tava fazendo toda a parte, né, de inauguração, a loja ia abrir, cuidando de rede social e tudo mais. E aí ele tava literalmente fazendo a loja acontecer. E aí depois eu entrei e fiquei na loja até a gente vir pra cá. E agora eu tô fixa com vocês, trabalhando pra vocês e fazendo vocês serem entretidos. O quê? Com a nossa companhia. Gostou do meu gancho? Amei. Bom, o serviço basicamente já vai Acho que a gente praticamente acabar aí. Porque daí depois na loja daí eu trabalhei tipo umas 6 semanas, tipo todo dia, tipo 12 horas todo dia lá na loja. E depois disso aí, daí comecei a voltar pro serviço que era realmente a empresa, né? Que é de manutenção. E a empresa que eu trabalho hoje faz manutenção principalmente para padarias. Acaba pegando um serviço e outro que não é padarias, mas é principalmente padarias. Aí vai desde padarias, tipo, pequenininhas, tipo de bairro, que tem ali um fornozinho pequeno. Quando eu falo um forno pequeno, tô falando um forno tipo 2 metros de largura, 3 de profundidade e outros 2 de altura. É um forno grande ainda, mas é pequeno em vista de 3 padarias imensas que eu trabalho aqui, conforme a demanda que eles precisam, né? Algumas vezes é quando o maquinário quebra, que a gente vai socorrer, e outras quando o pessoal da manutenção tira folga, ou férias, que daí eu vou cobrir o expediente deles. Daí se a gente tá falando, tipo assim, por exemplo, uma que eu trabalho sempre, trabalham ali na produção, tipo 50, 60 funcionários, e é caminhão saindo, tipo 2, 3 caminhões saindo por expediente, carregado de mercadoria. Então produz pra caramba. Um outro que faz tempo que eu não vou até agora, que é bem longinho de casa. Eles têm 2 fornos de pão, só de pão. Um faz 6 mil pães por hora. Não, forninho não, galera. E o outro faz 8 mil pães por hora. E isso são só, tipo, Meu paraíso. 2 linhas dele. Aí ainda tem de muffins também, que também produz pra caramba. Não sei o número daí, mas são assim, Bastante. produções bizarras. E, tipo assim, você ir no barracão, é literalmente os carrinhos onde eles vão empilhando os pacotes de pão nas bandejas, quase que dobra no horizonte de tanto pão que tem. Essa daí que basicamente só faz pães, é carretas e carretas. Tipo, Sim. cada meia hora, 40 minutos tá saindo uma carreta carregada de pão. Tanto é que quando quebra um forno lá que para tudo, até a gente conseguir fazer a manutenção, vai lá 8, 10 horas até o forno esfriar, pra gente poder conseguir trabalhar. E ainda assim é quente a ponto de passar calor, de tipo, tá pingando, derretendo lá, de sair a camiseta tá toda colada no corpo, parecendo que pulou na piscina, tipo, bizarro. Dos chefes cada meia hora parar o serviço pra gente sair lá fora pra ir beber uma água. Quente, tipo assim, 50 graus. Fora que o menino chega preto de... Isso. E como é um forno, faz muita fuligem. Fuligem. Tem dia que a gente chega preto. Ele arregaça a manga e ficou uma pulseira de preto aqui assim, e aqui o resto da pele, da cor que a camiseta tava embaixo. Aí esses fornos, quando quebram, ficam 8 horas parados pra esfriar, pra gente começar a trabalhar, então não tem muita pressa pra chegar lá quando Sim. quebra. Aí, dependendo do serviço, tem serviço que leva, tipo, 10 horas pra arrumar, e depois até a produção voltar, porque a hora
no momento que a gente termina, eles ainda começam a fazer a massa lá, até a massa chegar no forno. E depois sair do forno, vão ali geralmente mais umas 3 horas esse processo. Tá faltando pão na cidade. O que é hilário. Quando falta pão na cidade, é culpa do Kevin. Acho que a gente deu uma boa resumida em tudo que a gente passou até agora. E basicamente a questão de perrengues e vistos e mudanças todas é a coisa mais fácil do mundo, não. Mas você atravessa tranquilo e vira história e é fácil. É legal de olhar depois e recapitular e nosso... É muita coisa que a gente foi esquecendo nesses 3 anos. Agora, contando essa história do pão também, uma coisa legal que tinha no serviço do Enzo, do chileno, que trabalhava à noite, era, tipo, começar a trabalhar nas lojas, que eram, tipo, shoppings, tipo, super ricos. Lembra quando a gente chegou aqui, a gente ia passear? Sim. A gente ficava, tipo, fascinado. O tamanho do shopping, tipo, o bagulho, o preço de tudo. Tipo, tinha bolsa. O que foi uma vez? Uma correntinha que a gente viu lá nesse maior shopping do Hemisfério Sul era, tipo, não lembro quanto que era. Muitos mil preços dólares. Preços bizarros, tipo, 70, 80 mil dólares. E daí a gente ia lá depois de dia e, tipo, olhava os negócios que eu tinha trabalhado, ó, que eu que fiz e tal. Isso é muito legal. É muito legal. Acho que a mesma sensação de quando eu comecei a fazer coisas com design. Porque abrir o café, a logo que eu desenhei tá lá, estampado. Tá na frente do bagulho. É muito legal, é muito gostoso começar a se inserir no mercado, assim, mais especificamente, né? Não que os outros serviços sejam ruins, faz parte, ajuda a gente a crescer. Então, acho que vai muito do seu propósito de onde você quer ficar e onde você quer ir. É basicamente... fase da vida como em qualquer outro lugar, né? E foi a nossa trajetória até aqui. Sim, até porque são profissões mais especializadas, né? Sim. São profissões que, tipo, você vai crescendo numa carreira e tal. Você vai se encaixando no mercado. Sim, E essas outras coisas que a gente foi fazendo foi ajudando a gente a melhorar no inglês, confiança Pra e caramba. tudo mais, a crescer pra gente caramba. conseguir se inserir mais especificamente num lugar. Sim, precisava. Tipo, todos os outros serviços que a gente teve no restaurante, da manutenção residencial, da loja, da limpeza, foram tudo que foi agregando a gente pra entrar no mercado de trabalho aqui, melhorando o inglês, por mais que falava pouco inglês em algum desses serviços, já melhorava, que no começo a gente passava aperto, porque não entendia nada. Era difícil. A maioria desse pessoal é muito paciente com o inglês, então... Sim. Agora que vocês já sabem tudo que a gente passou nos serviços, vai ser legal quando entrar os episódios de perrengues, assim, no geral, que vocês vão ver, meu Deus, mas parecia ter sido tão legal, olha que eles viram. Não é nada muito grave, tem algumas coisas sérias, mas vocês vão ver, algumas é de dar risada e outras é aprendizado. Dor no coração, faz outras parte. É aprendizado, faz parte. Mas é isso, finalizando mais um episódio. Parte 2, então, estamos entregues, trabalhos. contamos tudo que a gente podia pra vocês. E os próximos episódios vêm aí, já estamos com uma listinha de coisas que algumas pessoas pediram. Continuem, a gente ama receber as mensagens. E é isso, até o próximo vídeo, até o próximo vlog, não sei o que vem depois disso. Hoje a gente gravou um monte, eu tô perdida. Gravamos pra caramba hoje. Hoje eu tô perdida na minha agenda de vídeos. Mas curte, compartilha, me conta se vocês estão gostando, comenta, dá o sininho aí, aciona o sininho. Tô aprendendo nessa coisa aí dos recadinhos finais. Mas um grande beijo, até o próximo vlog. Tchau! Falou!